Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 25 de setembro de 2023, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 34 de 2023, da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2023. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, Câmara Municipal, ata 34 de 2023. Aos 18 dias do mês de setembro de 2023, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão com a presença dos vereadores Alexandre Borchardt, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polnoff, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 33 de 2023, da sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2023, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados. Comunicado oriundo do Tribunal de Contas, o qual, após delido, foi encaminhado à Comissão de Finanças para o devido projeto de decreto. No grande expediente, o vereador Fábio fez uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia, e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes, a mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 15 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 15 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 20 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 20 de 2023, que autoriza a contratação temporária para atender a excepcional interesse público de um enfermeiro e 2 higienizadores, nos termos do artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 21 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 21 de 2023, que autoriza a contratação temporária para atender excepcional interesse público de 4 serventes, nos termos do artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 23 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 23 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Marcelo, Fábio e Paulo fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação a caso ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2023, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após ser aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 18 de setembro de 2023. João Pedro Berwald, presidente. Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão.
Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação, Turuçu, 25 de setembro de 2023. Ao senhor João Pedro Bervold, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: relatório de gestão. Excelentíssimo senhor, solicitamos o agendamento de uma audiência pública para o dia 29 de setembro de 2023, às 15 horas, nas dependências da Câmara, para apresentação do relatório de gestão referente ao segundo quadrimestre de 2023. Segue em anexo, conforme determina a Lei Complementar 141 de 2012 e Portaria 882 de 2012, sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemos atenciosamente Marlon Tadeu Praz de Centeno, secretário municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do comunicado oriundo da Associação dos Produtores de Morango de Turuçu. Prezados amigos, parceiros e consumidores, na madrugada de sábado, 23 de setembro, um forte temporal atingiu a região sul do estado do Rio Grande do Sul, somando-se a outros desastres naturais que vêm assolando o nosso estado. Os prejuízos foram grandes em lavouras, casas e galpões. Muitas famílias da Associação do Morango de Turuçu foram diretamente atingidas e ainda contabilizam as perdas. Frente a este cenário de perdas e estragos, não vemos condições para promover um momento de celebração, que seria a nossa tão aguardada abertura da colheita do morango de Turuçu. Sensibilizados com tudo o que ocorre em nosso estado e região, entendemos que o momento é de reconstrução e optamos por cancelar nosso evento. Esperamos por encontrá-los em um melhor cenário em 2024, para que aí sim possamos comemorar e celebrar a colheita do morango. Deixamos aqui nossa solidariedade e carinho a todos atingidos, gratos pela compreensão de todos. Associação dos Produtores de Morango de Turuçu, Emater Rio Grande do Sul, Ascar, Turuçu, Prefeitura Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 35 de 2023, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. Indicação número 35 de 2023, ementa, dispõe sobre pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para a troca de canos na colônia Corrientes, interior do município. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, para que seja providenciada a troca de canos de 40 para canos de 80 na colônia Corrientes, em frente à residência da senhora Ariana Conceição, pois os que se encontram no local não dão vazão necessária ao volume de água. Foto em anexos. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores daquela localidade e também para evitar possíveis acidentes com acúmulo de água. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Esta indicação está em discussão. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhores que estão em casa nos assistindo. Essa indicação, eu fiz ela desde o começo do mandato, já foi pedido, tá? E eu resolvi não fazer essa indicação, pedi direto sempre para o secretário. E nunca foi feito, tá? E aí já faz, acho que umas 2 ou 3 vezes que já passou água por cima desses canos. E essa água vem toda dela, da Casa Lavoura, lá de cima, lá, vem tudo para dentro do valo e não tem como passar daquele cano. Então, eu já pedi para botar de 80, porque não tem vazão ali, tá bem? Espero que seja atendido. Continua em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Alexandre Borchardt fará uso da tribuna. Vereador Alexandre. Senhor presidente, os demais colegas vereador, pessoal que nos assiste pelo Facebook, meu boa tarde. A minha vinda à tribuna, mas é para deixar registrado também nesta casa aqui, que já fui várias vezes na secretaria também, para pedir a iluminação pública em questão do
do corredor do cemitério. Falei até mesmo com o eletricista que faz o serviço aqui. Segundo ele me passou que o cabo realmente está arrebentado e aonde mais de 10 pontos não funciona, passando a casa da Jane ali, do Carlinhos, até a chegada da capela, não funciona uma lâmpada. Então já pedi para o executivo, pedi para a secretaria e até o momento nada. Então, novamente, eu peço que eles tomem uma providência para comprar esse cabo aí, para fazer esse serviço, porque esses tempos teve velório lá, já eu acho 3 velórios, e tudo estava numa escuridão que não dava, era só luz dentro da capela. Então eu peço uma atenção que eles façam quanto antes. Também já foi pedido também para o executivo entrar em contato com a CE para tomar uma providência desses postes aqui na zona urbana. Tem 2 postes que estão quebrado mesmo, onde a prefeitura ali colocou uma escora do lado, mas os postes continuam deitados, quebrado. Então, que não espere vir uma tempestade, a gente sabe que estamos cada vez passando por situações difíceis, para trocar depois. A gente pode olhar, todos nós aí sabemos, tu pega ali do Pedro Schneider ali, que é na Militante de Borba, o poste chega a estar ladeado. Então, que a CE, o executivo, juntamente o prefeito, entre em contato com a Equatorial para fazer as trocas desses postes. Na rua da Teodoro Albino Blanc, ali mesmo, em frente à casa do senhor Arnaldo Sampaio, ali o poste está rachado no meio, ele só está escorado, esperando vir uma nova... Isso eu já estou falando, não é do último acontecimento que deu, mas já do primeiro que deu, e até hoje não foi trocado. Então eu peço que o executivo tome uma providência e entre em contato com a Equatorial para fazer esse serviço, porque vai que acontece, evita de acontecer essas coisas aí, ficar quantos dias sem luz, e depois fica mais difícil para fazer. Em nome da bancada do PP também, eu como líder e juntamente com os colegas, queremos agradecer também ao senador Luiz Carlos Reis, que efetuou o pagamento de uma emenda de 304.800, onde vai ser comprada a van. Então, a gente sabe o quanto que isso vai ajudar na saúde, né, para transportar paciente. Até mesmo hoje o secretário esteve aqui e falou que hoje ainda o município aluga um carro. No momento que vinha essa van, segundo ele, nos dias seguintes já não vai ser mais alugado. Então, agradecer ao senador, né, em nome do PP aqui de Turuçu, ao senador, a assessoria também, que é o Vinícius, lá de Porto Alegre, estava sempre nos orientando, vocês têm que fazer isso, falta aquilo. Então, só temos que agradecer. É o município que ganha com isso. Seria isso aí hoje. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 26 de 2023, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 26 de 2023, Poder Executivo. Emenda. O presente projeto de lei altera a Lei Municipal número 1310, de 2 de março de 2018, e dá providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-la constitucional legalmente embasado entre as técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2023. Alexandre Borja, presidente. Geison Messias, time relator. Valdomiro de Souza, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 26 de 2023, Poder Executivo. O presente projeto de lei altera a Lei Municipal número 1310, de 2 de março de 2018, e dá providências.
A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado entre as técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carpes, relator. Marcelo Paul, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 1310, de 2 de março de 2018, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As parcelas não poderão ter valor inferior a R$ 50. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, só me manifestar em relação a este valor. Primeiro, independentemente dos pareceres das comissões ser favorável, é uma questão, mas a questão em plenário é outra. Eu, senhor presidente, sou contrário a este valor, parcela de valor inferior, não podendo ser inferior a R$ 50, eu voto contra, senhor presidente, e justifico da seguinte forma. Nós estamos falando de um projeto de uma lei de 2018, onde o valor era de R$ 10. Passados 5 anos, nós vamos para R$ 50. Eu acho isso, se na verdade tudo for corrigido dessa forma, então que se corrija também questões sobre vale alimentação dos servidores. Então, quer dizer, é um aumento muito considerável num prazo curto. Haja vista que se a pessoa tem dívida, vamos supor, sei lá, uma dívida de água, ela já tem que pagar o valor da água da semana, do mês, e mesmo assim uma parcela que o valor não pode ser inferior a R$ 50. Eu considero, senhor presidente, que é um reajuste nessa tabela de valor mínimo muito considerável, de 10 para 50. E outra questão que eu acho pertinente, que poderia ser revista e ser substituída por URT, né? Então, penso eu, se colocássemos aí, sei lá, 15% da parcela da URT, poderia sucessivamente ter um acréscimo. Nós teríamos, nesse primeiro momento, a URT hoje está 203, poderia dar aí R$ 30. Mas a R$ 50, senhor presidente, me manifesto aqui, e desde já antecipo o meu voto contrário a R$ 50 de parcela mínima. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho o mesmo pensamento do vereador Fábio. Eu acredito que tenha que ter reajuste, mas eu acho o valor da parcela mínima para R$ 50 fica um pouco alto, tendo em vista que os moradores já vão ter que pagar o valor do consumo, né? Até o pessoal mesmo lá das populares me procuraram para ver se tinha uma maneira de poder baixar um pouco esse valor. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 2º. Revoga-se o parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 1310, de 2 de março de 2018. Em discussão. Também vou me manifestar e também vou antecipar meu voto. Voto contra, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 6 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Manifestando voto contra, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 26 de 2023, que altera a lei municipal número 1310 de 2 de março de 2018 e dá outras providências, foi aprovada por maioria. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes
ao projeto de lei da mensagem número 27 de 2023, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 27 de 2023, Poder Executivo, emenda. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-la constitucional legalmente embasada em tais técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2023. Alexandre Borchardt, presidente. Eisel Messias Tim, relator. Valdomiro de Souza, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 27 de 2023. Poder Executivo, ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado entre as técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carpes, relator. Marcelo Pons, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a encaminhar para protesto extrajudicial, como também inscrever em órgãos de restrição de crédito, as certidões de dívida ativa, CDA, referentes aos créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública Municipal, bem como os títulos executivos judiciais condenatórios de quantia certa transitados em julgado. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Compete à assessoria jurídica do município, em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, através do setor de dívida ativa, levar a protesto a certidão de dívida ativa CDA, emitida em favor do município de Turuçu, independente do valor do débito, e cujos efeitos alcançarão também os responsáveis e corresponsáveis tributários, desde que seus nomes constem da certidão de dívida ativa. Parágrafo único. Efetivado o protesto, sem que o devedor tenha, no prazo legal, quitado o débito, a assessoria jurídica fica autorizada a ajuizar a ação executiva do título ou cumprimento de sentença, se for o caso, com todos os valores devidamente atualizados, sem prejuízo da manutenção do protesto no cartório competente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. O Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, que em relação a cada contribuinte e computados ao principal, juros, multa, sejam de valor inferior a 6 URTs. Inciso 1º. O órgão jurídico do município fica autorizado a requerer a desistência das ações de execução fiscal que tenham por objeto créditos de valor inferior ao definido no caput deste artigo, já computados os honorários de sucumbência fixados desde que a execução não tenha sido embargada e o contribuinte recolher em juízo o valor das custas e demais despesas do processo. Inciso 2º. Sempre que o valor do total da dívida do contribuinte ultrapassar o valor estabelecido neste artigo, o Poder Executivo diligenciará para que seja promovida a execução fiscal, ressalvada a hipótese de parcelamento em vigor. Parágrafo único. O disposto neste artigo não isenta o Poder Executivo de promover a cobrança via administrativa, nos termos previstos nesta lei. Em discussão. Senhor presidente, só vou discutir esse artigo porque acho que é pertinente. Primeiro dizer que esse artigo 3º, na verdade, ele é a lei 1427, né, que vai acabar sendo revogada. E foi só incluso dentro desse projeto esse artigo 3º. Ele, em análise, ele é todo a lei 1427. Mas também dizer, senhor presidente, que em relação
ao projeto que acabamos de votar anterior, onde eu falei que poderíamos transformar os R$50 em percentuais da URT, já condiz aqui no artigo 3º, porque vou ler o artigo aqui, o Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, que em relação a cada contribuinte computados o principal juros, multa, sejam de valor inferior a 6 URTs. Então, quer dizer, se para dispensar de execução judicial pode ser calculado em cima da URT, também acredito que poderia ter sido o valor mínimo de parcelamento também ter sido em URT. Só para deixar registrado que para uma coisa de uma forma, para outra coisa de outra forma. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. A existência de processo de execução fiscal em curso em favor do município na data de publicação desta lei não impede que o município também efetue o protesto destes créditos, com os valores devidamente atualizados, sendo de atribuição da assessoria jurídica a adoção das medidas cabíveis para este fim. Parágrafo único. No caso do descrito no caput deste artigo, deverá ser solicitada autorização judicial para o protesto extrajudicial e, após sua efetivação, será requerida a suspensão da execução fiscal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Com o objetivo de incentivar meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos devidos ao município, a assessoria jurídica fica autorizada a adotar as medidas necessárias ao registro de devedores de título executivo judicial, condenatório de quantia certa, transitado em julgado, ou daqueles inscritos em dívida ativa em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e ou promovam cadastros de devedores inadimplentes. Parágrafo único. O registro de que trata este artigo não impede que o município ajuize a ação executiva do título, ou, sendo o caso, requeira o cumprimento da sentença, com os valores devidamente atualizados, sendo de atribuição da assessoria jurídica a adoção de todas essas medidas. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Fica o município autorizado a contratar entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e ou promovam cadastro de devedores inadimplentes, ficando estes custos da administração do devedor quando existirem vinculados ao devedor do crédito. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Os créditos tributários e não tributários encaminhados a protesto de que trata esta lei poderão ser parcelados em até 10 parcelas mensais, observando o valor mínimo da parcela previsto em lei municipal. Parágrafo 1º. O não pagamento de 3 parcelas consecutivas configura o descumprimento, implicando no cancelamento do acordo de parcelamento e na exigibilidade imediata e integral da dívida remanescente devidamente atualizada. Parágrafo 2º. Na hipótese de descumprimento do acordo de parcelamento, fica o município autorizado a levar a protesto aos registros restritivos ou à execução fiscal o valor remanescente devidamente atualizado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Fica estabelecido desconto para os contribuintes que optarem por pagar em parcela única a dívida ativa, que tiverem para com o município de Turuçu nos seguintes termos. Inciso 1º, remissão e ou desconto no valor total dos juros. Inciso 2º, anistia e ou desconto no valor total das multas de mora. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito, o devedor deverá encaminhar o comprovante junto ao tabelionato de protesto de títulos e documentos, requerendo para que se proceda à baixa do protesto, sendo este encaminhamento responsabilidade exclusiva do devedor. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
Artigo 10. Os valores correspondentes aos emolamentos, cartórios, devido pelo protesto dos títulos, colocação, baixa, cancelamento ou qualquer outro que venha a incidir nos atos de que trata esta lei, inclusive as custas processuais, caso houver, serão custeadas pelo devedor. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos afins para execução desta lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Revoga-se a Lei Municipal número 1427, de 2 de dezembro de 2021. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 5 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Em discussão? Eu só vou discutir no final, senhor presidente. Primeiro, parabenizar o Executivo, um projeto muito bem digitado, muito bem formulado. Ressalto mais uma vez, a Lei 1427 entra de forma integral no seu artigo 3º, mas tem um ponto que eu até deixei passar aqui porque resolvi falar no final, porque a gente tem que ter critérios mais, vamos dizer, bem definidos. O que eu quero dizer, senhor presidente? Lá no artigo 7º, diz o seguinte: os créditos tributários e não tributários encaminhados a protesto de que trata esta lei poderão ser parcelados em até 10 parcelas mensais, observando o valor mínimo de parcela previsto em lei municipal. Parágrafo 1º. O não pagamento de 3 parcelas consecutivas configura o descumprimento, implicando no cancelamento do acordo de parcelamento e na exigibilidade imediata e integral da dívida remanescente devidamente atualizada. O que eu quero chamar a atenção dos colegas é que em outras leis, quando se fala em parcelamento, se cita parcelas consecutivas ou não. E neste ponto específico do artigo 7º, parágrafo 1º, fala em consecutivas, ou seja, o cidadão foi lá, parcelou, pagou 2 e a terceira pagou, ele pode voltar a ficar em débito mais 2, porque não é consecutivo. Então, assim, eu ainda acho que faltou alguns ajustes, mas igual, de certa forma, melhorou muito em relação ao que estávamos até o momento. É o único ponto que eu vejo que poderia ter sido feito um ajuste um pouquinho melhor, mas uma andorinha sozinha não fazerão. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 27 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 24 de 2023, oriundo do Executivo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, gabinete do prefeito, mensagem número 01 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos a apreciação dessa Casa Legislativa em atenção ao ofício número 236 de 2023, mensagem retificativa ao projeto de lei número 24 de 2023, que estabelece novos critérios para a concessão de diárias e da providências. Conforme ponderado por esta Casa Legislativa, cabe a inclusão da regra indicada em parecer. Nesses termos, foi alterada a redação do parágrafo 2º e incluindo o parágrafo 3º, no artigo 3º do referido projeto, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As diárias serão concedidas em razão do efetivo afastamento do município, sendo seu valor destinado a custear despesas com alimentação e estadia. Parágrafo 1º. A requisição das diárias será feita por secretário e ou chefe de serviço e encaminhada à Secretaria de Administração, devendo constar: a linha A, nome, cargo ou função do servidor; a linha B, local para onde se dirige; a linha C, natureza do serviço; a linha D, tempo provável de afastamento. Parágrafo 2º.
As diárias serão pagas antecipadamente, tendo o servidor o prazo de 5 dias úteis a contar da data do retorno ao município para apresentar a comprovação das despesas. Parágrafo 3º. O descumprimento da regra prevista no parágrafo 2º supra-obrigará o servidor a restituir o valor recebido e não comprovado. Como medida de adequação do projeto de lei, a regra anteriormente disposta no artigo 3º, parágrafo 2º, foi deslocada para o artigo 10, ao qual foi incluído o parágrafo único. Nesses termos, o artigo 10 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. No caso de deslocamento para município vizinho, territorialmente não serão pagas diárias. Será ressarcido o agente político, servidor ou agente público do valor das eventuais despesas, com deslocamento e alimentação, mediante comprovação através de notas fiscais. Parágrafo único. O ressarcimento de que trata o caput deste artigo será pago após comprovação das despesas mediante notas fiscais. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Encaminho às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 29 de 2023, oriunda do Executivo. Mensagem número 29 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que versa sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, correspondente à indenização referente à gleba de terras cuja utilidade pública fora declarada mediante o Decreto Municipal número 56, de 23 de maio de 2023. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 29 de 2023. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2023, no montante de R$ 70 mil, com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 07, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Unidade 03, Divisão de Urbanismo. Função 15, Urbanismo. Subfunção 451, Infraestrutura Urbana. Programa 0019, Melhorias das Vias Urbanas e Rurais, Praças e Parques. Projeto Atividade 1040, Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Aberta, pavimentada, reforma. Elemento 4.4.90.61.00.00.00.00. Aquisição de imóveis. Valor R$ 70 mil. Fonte de recurso 1.500. Recursos não vinculados de imposto. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito especial mencionado no artigo anterior, será indicado a anulação de dotação de despesa 2489, no valor de R$ 70 mil, da fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A abertura de crédito corresponde à indenização referente à gleba de terras cuja utilidade pública fora declarada mediante o Decreto Municipal número 56, de 23 de maio de 2023. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade Turuçu, aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Encaminho às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 30 de 2023, oriundo do Executivo. Mensagem número 30 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que visa a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.
Solicita-se desde já que o presente projeto de lei seja analisado em regime de urgência, pelas razões a seguir justificadas. Desta forma, requer-se análise e votação no referido projeto de lei. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 30 de 2023. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2023 no montante de R$ 304.800, com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 06, Secretaria de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social. Unidade 02, Fundo Municipal de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 301, Atenção Básica. Programa 0009, Atenção Básica à Saúde. Projeto Atividade 1023, Manutenção do Programa OASF. Elemento 33.90.52.00.00. Equipamento e material permanente. Valor R$ 304.800. Fonte de recurso 1601, transferências de recursos dos fundos de saúde. Detalhamento 4505, investimento, atenção básica. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do crédito autorizado pelo artigo anterior, excesso de arrecadação, no valor de R$ 304.800, na fonte de recurso 1601, transferências de recursos dos fundos de saúde. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminho o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A abertura de crédito se refere à emenda parlamentar de estruturação da rede de serviços de atenção primária de saúde do município de Turuçu, a qual prevê a aquisição de um veículo tipo van com acessibilidade, razão pela qual é necessário realizar a abertura de créditos no orçamento vigente, para que o município consiga executar a compra do mesmo. A análise do projeto requer urgência, pois o pagamento deverá ser realizado até o dia 29 do corrente mês, para a garantia do valor do veículo, sem correções. Explica-se que a proposição está sendo enviada na data de hoje, 21 de setembro de 2023, pois a adesão do município foi aprovada na data de ontem, 20 de setembro de 2023. Como se trata de trâmite federal, não é afetado pelo feriado estadual. Para clara compreensão do procedimento, consigna-se que o governo federal apresenta alta, a qual os municípios podem aderir com o objetivo de adquirirem o veículo, mediante licitação realizada pelo governo federal, com melhores condições de preço, sem a necessidade de realização de licitação municipal. Esta adesão foi aprovada na data de ontem, motivo pelo qual é necessária a abertura de crédito para a realização de pagamento até o dia 29 de setembro de 2023, conforme mencionado. Certos da atenção que a propositura merece, manifesto minhas considerações pessoais. Aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Coloco em discussão e votação o regime de urgência mencionado na mensagem do mesmo. Em discussão? Em votação? O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 7 de 2023, oriundo da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Relatório e Fundamentação. O presente processo de número 004464-2.00/19-4, encaminhado a esta comissão, trata do julgamento de contas de governo dos gestores do Executivo Municipal de Turuçu, correspondentes ao exercício de 2019, senhora Selmira Milha Schwerenbach e senhor Pedro Antônio Turtenrage, apreciado em sessão ordinária de 22 de novembro de 2022, pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
Grande do Sul. Nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal tem dentre suas atribuições o julgamento das contas do prefeito, conforme interpretação dos artigos 29, em combinação com o artigo 31, parágrafo 2º, e por simetria o artigo 71, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Neste sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa Parlamentar, dentre outras atribuições, compete à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos a apreciação da prestação de contas dos gestores do Executivo Municipal de Turuçu, bem como a emissão de projeto de decreto legislativo, a ser votado até 30 dias após o recebimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado, o qual somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, artigo 186 do Regimento Interno. No caso, em exame, a decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável à aprovação, com ressalvas. Senhora Selmira Mirias Ferenbach e senhor Pedro Antônio Tuttenhagen, gestores do Executivo Municipal de Turuçu, exercício de 2019, estando o presente processo em condições de ser apreciado pelo Legislativo Municipal, para fins de julgamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Como não há disposição do regimento interno em contrário ao dever de manifestação desta comissão, apresenta-se este parecer. Conclusão. Assim sendo, tendo em vista o parecer prévio azarado sob número 21.644, em sessão ordinária de 22 de novembro de 2022 pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao processo número 004464-02.00/19-4, adotando os fundamentos nele contidos, à míngua de outros elementos, esta comissão opina e emite parecer favorável com ressalva à aprovação das contas do exercício de 2019, com emissão nos termos do regimento interno do competente decreto legislativo respectivo. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carpes, relator. Marcelo Paulo, secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 07 de 2023, ementa, dispõe sobre o processo de julgamento de contas do Governo da Administração do Executivo Municipal de Turuçu, referente ao exercício de 2019 e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, considerando o parecer prévio zarado sobre o número 21.644, pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo número 004464-02.00/19-4, recomendando a aprovação das contas do Executivo Municipal de Turuçu, exercício financeiro de 2019. Considerando o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, que emitiram parecer favorável ao projeto de decreto legislativo relativamente à prestação de contas do Governo da Administração do Executivo Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul, exercício financeiro de 2019, decreta. Artigo 1º. Fica aprovado a prestação de contas do Governo da Administradora do Executivo Municipal de Turuçu correspondentes ao exercício de 2019, gestão da senhora Selmira Mirias Ferenbach e senhor Pedro Antônio Tuttenhagen, de acordo com parecer prévio, exarado de número 21.644, de 22 de novembro de 2022, relativo ao processo número 004464-02.00/19-4, emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 21 de setembro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carpes, relator. Marcelo Paulo, secretário. Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o devido parecer. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, meu boa tarde a todos. Primeiramente, me solidarizar com as pessoas que foram afetadas com essa chuva de pedra aí que deu fim de semana, né? Todos tenham força para se reerguer mais fortes ainda, né? Que foi feio a pegada lá para o fundo das colunas, né? E segundo, na terça passada, acho que vimos aí no CTG uma boa parte dos vereadores, né? E uma coisa que chama a atenção, já não é de agora, já é de bastante tempo. Até semana passada o Fábio fez
uma indicação para o conserto da iluminação pública, né? Até postou no Facebook, né? Eu vou dizer assim, está muito complicado, né? Eu vou citar um trecho que eu passei, a fábrica 9 da Extremo Sabor, até em cima do pessoal do Quilombo ali, né? É uma escuridão total, né? E terça passada estava chovendo, estava nublado, estava bem fechado, com serração, que mal enxergava a estrada, né? Era bem complicado. Então eu peço ao Executivo que isso aqui não é um pedido de um vereador, é de todos, né? Que, gente, olha, que coisa bem feita isso. Está uma escuridão total, todo mundo paga a sua iluminação pública, né? O que tem um mínimo de direito que tenha essa iluminação pública na frente da sua casa ou na via pública, né? Tá bem? Obrigado. Mais alguém? Eu, senhor presidente, já que o vereador Júnior tocou no assunto, só dizer, reforçar que, na verdade, eu acabei fazendo semana passada um vídeo, porque, na verdade, quando a gente se manifesta, a gente chega nesse, vamos dizer assim, é o último recurso, né? A gente aproveita essa ferramenta importante que a gente tem hoje, então a gente vai protelando até chegar nesse ponto. Então, na verdade, eu já tinha feito uma documentação aprovada nessa casa para que fosse feita uma manutenção ali no corredor do externo. Por quê? Porque as pessoas cobram do vereador, né? Então, a gente, por reiteradas vezes, já foi dito aqui que a gente, quanto a essa questão de iluminação, a gente não documenta, procura entrar em contato com a secretaria para ser executado. Bom, faz um primeiro contato, não é feito. A gente tem que agir. Segundo momento, faz então a documentação, que vem a plenário, é votada, é aprovada, remetida através de documentação. Também não é executado. Então, assim, que nem eu digo, essa questão mais de vídeo, o que for, é o último recurso. Só que a gente tem que ser feito. A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem dessa ferramenta. Em relação ao vereador Júnior, um tempo atrás, quando também houve essa questão sobre iluminação pública, nós mesmos andamos conversando via WhatsApp, da gente daqui a pouco fazer agora está na moda, né, falar força-tarefa, mas eu acho que é importante que a gente pudesse somar forças, nós aqui, vocês fazer uma geral no interior. Eu fiz esse sábado, fiz a Santana, bairro Rio Grande, toda a área urbana, o corredor ali da São Domingos, lá a minha rua, contabilizar, tanto é que eu postei a quantidade que tinha, né? Então, eu acho assim, posterior a isso, teve gente entrando em contato comigo até da Colônia Azevedo, que é um horror o que está na Azevedo, né? A questão de iluminação. Então, eu acho que nós vamos ter que agir nesse sentido. Então, cada um, vamos dividir esse município e fazer um levantamento para trazer dados concretos, porque não dá para aceitar o cidadão pagar a contribuição de iluminação pública e não ter o serviço. Mas existe problemas que a lâmpada é de péssima qualidade. Existe. Tem casos aí que a gente sabe que foi trocada a lâmpada, 2 dias depois já não funciona mais. Agora, nós não podemos carregar essa culpa se lá a forma que fazem a compra, a licitação, compram produtos de péssima qualidade. Então, esse é um ponto que tem que também ser levado em consideração. O barato às vezes sai caro. Então, só porque o senhor colocou isso, eu acho que é importante a gente nos mobilizarmos para fazer um levantamento. Agora, do jeito que está, não pode ficar. A gente sabe toda essa questão de chuva que vem afetando o nosso município já aí há mais de 2 semanas, a gente sabe disso, a gente é solidário agora com essa questão do granizo, né? Deixar aqui um abraço de conforto a essas pessoas que foram atingidas, que o que depender de nós aqui, vereadores, a nível de decreto, o que for, a gente está prontamente aí de prontidão para ajudar. Dizer que infelizmente, fomos afetados dessa forma, mas que as pessoas sejam persistentes, que levante a cabeça, que, na verdade, quem derrete é a pedra de gelo. Nós não podemos derreter. Eu acho que essa mensagem, é uma mensagem que tem que ser dita para as pessoas, para, de uma forma, confortar as pessoas que vamos embora, vamos ter que seguir em frente, a vida continua. Problemas acontecem. E também, aproveitando a oportunidade desses 5 minutos, senhor presidente, dizer que, assim, que a Secretaria, realmente a Secretaria de Obras, de Agricultura, vai sofrer bastante nesses próximos dias em relação à manutenção, né, novamente das estradas, né. Essa semana mesmo eu estive visitando ali no bairro Rio Grande, ali tem cratera no meio da rua, ali onde desce, ali para o lado do arroio, que tem que ser colocado, sei lá,
passado uma plana, colocado um aterro, como tem em vários pontos, né? Então, é importante nós fazer esse mapeamento para também trazer elementos para a Secretaria para ser resolvido. Então, a gente tem que unir forças para tentar resolver esses problemas o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Boa tarde. Eu também quero deixar a minha solidariedade às pessoas atingidas aqui pelo temporal de granizo e deixar registrado também minha indignação com a CE Equatorial, né? Isso é um capítulo atrás do outro e não muda. Gente sofrendo de luz fraca no interior. Na Palmeira, semana passada, isso era 2 dias, 3 dias, na São João também. E o caso mais incrível aconteceu na Picada Flor. 3 clientes ficaram 9 dias sem luz. Isso sem catástrofe, né? De vento nem nada. Queimou um transformador, aí no sábado vieram trocar o transformador errado, ficou em meia fase, não era da rede. Aí até entrei em contato com o Aurélio ali de Camaquã, gerente de lá. Aí garantiu que iam trocar o transformador de novo. Aí terça de noite vieram 2 funcionários lá. Aí um funcionário subiu lá, olhou, não adianta trocar, ele disse, é o mesmo transformador que está aqui que nós temos junto. Liga para o teu chefe lá que não adianta trocar. Aí o cara foi lá pegar um sinal, onde pegou o sinal, ligou. Não, pode trocar que esse vai dar certo. Ele disse, eu trabalhei 13 anos na CE, saí, me chamaram de volta, mas não tem condições. Nós vamos trocar, mas não vai dar certo. Eu quero estar errado. Foi, trocou, a luz ficou em meia fase. Não era o transformador certo. Aí no outro dia, na quarta, no feriado, aí vieram de novo, aí trocaram, botaram o transformador certo. Então, o pessoal está perdido. O próprio funcionário falar isso, que não tem condições, ele disse, eu vou abrir fora de novo, que não tem condições. Só deixar registrado aqui, porque está difícil. Se isso é na safra mesmo, né? Ficar uma semana por erro, tá bem? Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, também deixar aqui forças para o colono, né, que mantém a cidade também e tudo, esse momento tão difícil que estão passando e tudo. E também colocar em questão da iluminação pública, realmente, que nem diz ali no corredor do cemitério mesmo, eu coloquei mais de 10, mas chega a 15 tranquilamente, né? Em questão a rua ali também tem um baita valão, logo que passa o bueiro que tem ali, que passa água antes do bueiro, quem vem de lá para cá, tem um baita valão. Então, só para deixar aqui, pedir que o executivo, que nem ali mesmo, é questão de cabo arrebentado, eles estão cientes já que eles estão uma providência para ajeitar quanto antes. Obrigado. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 25 de setembro de 2023, às 16h15, para a votação do projeto de lei da mensagem número 30 de 2023. Desculpa, corrigindo, 17h15.